la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. Episódio 450 Vira Casacas. Tá bom já. Cara, assim ó, se me dissessem em 2017, sabe essa coisa aí que o Felipe inventou, que tu embarcou? Então, vai passar quase uns 10 anos aí, a gente vai chegar nesse patamar aí e nós vamos estar gravando um dia a abertura do episódio 450. Eu ia rir da cara do sujeito. Eu ia rir da cara do perigo. O fato é que são 450 vira-casacas, cara. Que coisa, hein? Eu não acredito que tem tanta coisa pra falar. Eu tô meio surpreso, assim, sabe? Talvez não tenha, né? Talvez a gente se dê conta agora, ao vivo aqui, né? Que no fundo, né? Uma crise existencial agora no Vira-Casacas. Não, mas é motivo de comemoração. Tem muito mais tema por aí. Tem muito mais gente legal pra vir conversar com a gente. De novo, como é o caso do convidado da semana. Pois é, né, cara? Convidado aí que... Olha o hiato, né, cara? A última vez que ele veio aqui tava no 200 e pouco, velho. Então, olha que loucura. E não tava Felipe Abal ainda por cima. É verdade, foi o primeiro. Cara, comigo. que coisa impressionante, né? Era a chamada Mark III, né, do Vira Casacas. 450 episódios, que beleza, cara. Que satisfação estar aqui, né, ao seu lado, como sempre, gravando esse negócio aqui. E que satisfação estar do lado da nossa galera. Você mesmo aí. Você que tá comendo pudim, isso. Você também, ó, olha a xícara, faltou a xícara lá, ó, tem que dar ficou um pedacinho de coisinha ali, isso, lá vai. E você que está no ônibus também, né, você, e todos você, como diria Zé do Caixão, né, muito obrigado, né, por fazerem com que a gente chegasse até aqui, porque se fosse só eu e o Felipe conversando, a gente marca um dia, né, senta lá no sofá, bate um papo, né, não, a gente quer falar com vocês também. Então, Felipe, temos que dar, né, hoje, de largada, já um primeiraço e enorme viva para todo mundo que nos escuta, para todo mundo que fez chegar nessa marca aí. Muito bom, Gabriel, muito bem. Lembrando, né, que se você ouviu os 450 episódios do Vira Casacas, se você ouviu 300 episódios, se você ouviu 150, 50 ou 7 episódios, você pode ajudar o Vira Casacas a continuar por mais 4.500 episódios, fazendo o quê, Gabriel Divan? Primeiro tu tem que dar aquela força, né, a normal, assim, né? Compartilhar, força as pessoas a ouvirem, né? Amarra elas, dá o play no celular das pessoas quando elas não estão olhando, né? Esqueceram o celular ali na tua casa, abre, né? E daí coloca ali pra tocar o Vira Casacas. Isso já ajuda bastante. Bota alto no som do carro pra pessoa que está no porta-mala conseguir ouvir. Isso. Faça qualquer coisa. Mas assim, ó, dá pra fazer coisas mais fáceis, tá? Por exemplo, você pode curtir nas nossas redes sociais, no Blue Sky, no Instagram, você pode compartilhar, você pode ir lá no seu serviço de streaming preferido, até naquele ruim lá, se você não largou ainda, né? Vai lá, curte, comenta, estrelinha, coraçãozinho, né? Manda pra galera, sugere Vira Casacas, neutralize a sua pegada de merda na internet. Então, para cada post que você compartilha um troço ruim de algum nazista falando alguma coisa ridícula, procura compartilhar também um do Vira Casacas. Equilibra assim, tá? Porque eu já perdi essa batalha, né, meu? A pessoa, ela não desiste de pegar e dizer assim, olha aqui esse ridículo, olha aqui o site desse ridículo, olha aqui o link para você clicar e olhar lá o ridículo, olha aqui o ridículo de novo. As pessoas são viciadas nisso, então neutralize a sua pegada de ridículo. Você compartilha o Vira Casacas para cada vez que der vontade de compartilhar alguma coisa da direita tosca e coisas parecidas. E também,
Se a gente está aqui há 450 episódios, é porque a gente tem uma equipe magnífica trabalhando conosco, né? Eu estou me referindo à senhora Ingrid, que está editando neste momento, ela está ouvindo isso, né, enquanto ela está trabalhando, porque ela edita os episódios para nós e para ele chegar a você. Eu estou falando do senhor Gui Toscan, que faz as capas que todo mundo adora, que todo mundo dá risada. Confessa para mim, teve vezes que você nem ouviu o episódio, né, mas já gostou da capa, né, e já saiu compartilhando. Tudo bem, mas ouve também, eu garanto que é bom. Estou falando da senhora Dani também, que vai cuidar do Instagram e de algumas outras coisinhas em relação à nossa loja, e é por isso que toda essa galera aqui que faz parte da nossa equipe, a galera precisa de suporte, né, Felipe? Precisa de subsídio, precisa de verba. A gente precisa de verba também para pagar servidores e para pagar também pessoas como a Domênica, né, que nos deu um help aí, quando sites e ou plataformas como aquela lá que você não deveria gostar, mas gosta, né, nos sacaneiam. Tudo isso custa dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, Felipe Abal. Então as pessoas precisam apoiar o Vira Casacas, porque senão a gente não dura nem 3 episódios, quanto mais 450. Então vá lá, por favor, em apoia.se/viracasacas, vai lá na orelo.cc, se você tiver o cadastrinho lá, você pode deixar no cartão de crédito R$5 mensais para colaborar com o andamento das coisas aqui. E você pode também fazer um Pix recorrente, você deixa marcadinho lá, o Pix é nosso, lembrando, vão tentar tirar, mas é do povo brasileiro, e aí você bota lá uma vez por mês R$5, Felipe, não dá para comprar um chiclete Trident, né? Agora tem aquele sabor assim, uva com limão, acerola com banana, né? Não dá para comprar nada, cara, R$5, mas nos ajuda. Outro dia eu fui comprar um Snickers, cara, daí eu quero um Snickers, eu quero de qual? Porque é o de chocolate, não sei o que, é o de blá, eu quero um Snickers, só Snickers. É Snickers. Normal. Não tem conversa. Então, Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com, Orelo, Apoia-se e também a nossa lojinha, Felipe. Claro, você pode entrar lá no umapenca.com/viracasacas e usar com orgulho, né, alguma camiseta lá do Vira, pode ser com o nosso logo, pode ser com cara, pode ser do RT Comentado, pode ser do Aparte, né, tem várias coisas, dá uma olhadinha lá na loja do Vira, com certeza tem alguma coisa que você vai gostar. Perfeito, vamos pro episódio, né? O nosso convidado tem muito a nos ensinar sobre as internet, né? Nós vamos falar mal de muita gente que a gente tem que falar mal, vamos falar mal de umas coisas que a gente precisa falar também. Vai ser um barato, porque a gente já gravou e aqui a gente só veio agradecer de novo a você que está nos acompanhando aí por 450 episódios, cada vez mais perto dos 500, hein, cara? Aí eu não sei o que eu vou fazer, cara. Se chegar no 500, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ter que plantar alguma coisa. Mas deixa pra lá. Vamos lá que o momento é agora. Vamos. Gabriel Divan, como é que está, meu amigo? Eu tô demais, cara. Tô trazendo alegria aí. Ai. Não, já nós vamos cobrar assim, ó. Paga R$82 e você tem acesso às conversas pré-gravação do Vira Casacas. Eu não sei se alguém vai comprar, mas o primeiro que comprar vai fazer espalhar e aí vai ser um sucesso. Mas assim, né, botar uma categoria que você acompanha ao vivo a gravação, daí pega todos os... né, volta, né, pega todos esses papos anteriores, esse negócio, e depois no final... É interessante. Não, com um compromisso de não pode divulgar, pelo amor de Deus. Não, com um compromisso de não pode divulgar, senão você é cúmplice. Quando a gente for preso, você vai ser preso junto. Muito bem, ai. Mas é isso aí, é clima alto astral, né? Alegria, temos um convidado voltando, mas faz tempo que ele não aparece aqui, faz tanto tempo, que parece aquela coisa da conquista da Península Ibérica, né? Porque não dá nem para chamar de reconquista, tanto que os mouros ficaram lá. Muito bem, estamos aqui com ele, Lucas Lago, de volta, né? Primeira gravação comigo, presente, né? Então, Lucas, bem-vindo novamente ao Vira Casacas, né? Já sabe, faz aquele serviço, se apresenta pro pessoal, diz de onde é que vem, o que faz, esse tipo de coisa. Obrigado, Abal, obrigado, Divan. Vou estar aqui de novo. Sou ouvinte de longa data, participei em tempos mais sombrios ali, de quando a gente estava discutindo dados de morte de Covid. Então, a gente não veio para falar de coisa muito, muito, muito feliz, mas é bem melhor do que das últimas vezes que eu vim. Bom, atualmente eu tô como vice-presidente do Instituto Aaron Shorts,
Eu trabalho com tecnologia em geral, o termo que eu gosto de usar é tecnologista de interesse público, porque eu faço coisa que eu acho que vai ajudar as pessoas em geral, assim, sem muito objetivo específico do que eu tô fazendo. Mas é isso aí, bora conversar. Muito bom, muito sucinto, Lucas Lago, assim, né? Sou, né, o vice-presidente aqui do Aaron Swartz, que quem não conhece, por acaso, fazer publi aqui, né, tem um RT comentado, assim, você que não conhece quem foi o menino Aaron, assim, tem um RT ali pra gurizadinha, né, que acho que tudo, né, Lucas, a internet começou ontem, que sempre foi desse jeito e coisa, não conhece. Um novo mundo seria possível, Gabriel Divan, né? Essa é a ideia. Não, esse camarada aí tem uma história bastante triste, né? E é um cara que, entre outras coisas, né, estava lutando para possibilitar a internet com a qual todos sonhávamos, né? Para que chegue hoje as pessoas e achem que não existe um filme se ele não está no Netflix, né? E se ele não está na capa das sugestões do Netflix, né? E então, assim, é muito desgosto falar desse cara, falar da luta dele, falar da sacanagem que armaram para ele. Então, vai escutar o RT lá, vai se informar, né? Porque vale a pena conhecer quem foi Aaron Swartz. E é por isso que tem o nome de um instituto aqui, né, Lucas? É por isso que, entre outras coisas, a gente passa a homenagear figuras como essas, como o Lucas falou. Nós estamos no episódio 450. O último que ele gravou foi o 201. Passou alguma coisinha aí, né? Passou alguma etapa aí em relação a isso. E o nosso amigo continua aqui um gladiador, né, dos dados. Continua sendo uma pessoa que é uma das nossas referências aqui, com quem a gente conversa quando o papo é esse. Esses rapazes da internet, Felipe Abal, o pessoal dos computadores aí, né? Eles me ensinam cada coisa impressionante, né? É isso aí. Lucas, pra gente dar início à nossa conversa, né? Porque a gente começou, eu acho, a pensar em fazer mais um episódio contigo depois da grandíssima da sacanagem que o Spotify fez com a gente, né? E que, claro, né, dá vazão a todo tipo de coisa assim que a gente pode pensar. Lucas, eu queria começar a conversa contigo, de repente a gente falando um pouquinho a respeito de toda essa questão de plataformização, né, e de como que a gente vai ficando refém desse pessoal. Porque quando o Gabriel fala, por exemplo, né, essa questão que não é brincadeira, né, a gente já comentou outras vezes, que tu chega hoje numa sala de aula e tu diz assim, pessoal, tem um filme legal que é relacionado à disciplina, etc e tal. Pergunta que vem tá na Netflix? E daí o cara diz, não tá. Então não tem como ver. Né? Se não tá disponível na Netflix, não tem como ver. Se não tá em alguma, né, algum artista não tá no Spotify da vida, não tem como ouvir, não tem como fazer nada. E aquele papo que a gente já falou 1 bilhão de vezes. A gente é do tempo da internet de que tu diz assim, cara, eu vou cavocar, eu vou encontrar, eu vou baixar, né? Eu vou usufruir, porque é isso aí que era a promessa da internet. Eu ia ter acesso a artigo de tudo que é lugar, eu ia ter acesso aos livros, eu ia ter acesso a filme, eu ia ter acesso a... enfim, né? E hoje em dia o que a gente vê, na verdade, é que tu paga, e é muito engraçado, né? Eu acho muito engraçado ainda, tu tem esse negócio de assim, ele é um serviço de assinatura, né? Porque hoje tu compra coisas que não são tuas, né? Se eu chego ali no YouTube, né? Eu gosto que o YouTube diz assim, compre ou alugue o filme. Comprar, eu tô comprando, mas não é meu, né? Eu não tenho como emprestar pro Gabriel, eu não tenho como depois vender, eu não tenho como fazer nada. E mesmo assinaturas, antigamente, crianças, você recebia alguma coisa, né, na assinatura. O Gabriel, que era assinante do pacote Marvel, que tinha da editora Abril, né? Tu recebia o pacotão com todas as revistinhas e quando tu cancelava, tu ficava com elas, né? Mas enfim, Lucas, a gente tá cada vez mais refém desse pessoal, né? Até porque, como aconteceu conosco, eles podem simplesmente cancelar tua conta, eles podem fazer o que eles acharem melhor e não tem que dar satisfação pra ninguém. Acabou a internet livre? Olha, eu acho que acabar ela não acaba, porque a internet, se tem uma coisa que ela é construída para ser resiliente. Mas a gente está passando por um processo longo de plataformização e que além dessa ideia de plataformização, tem uma palavra que eu gosto muito, que não sei se vocês conhecem, o Cory Doctorow, que ele que cunhou, que é
a enshittification, que eu acho que traduziram como merdificação da internet, que tudo que vira plataforma depois vira uma merda. E esse é um processo inevitável de todas as coisas que a gente tem visto, né? Então, o Spotify é o caso recente que a gente tem aqui, mas isso tem acontecido com tudo, né? E vem muito de uma troca que a gente tem de controle que a gente tinha por conforto, né? O Steam, que é a plataforma de jogos que essencialmente massacrou a pirataria, né? Porque quando o Steam surgiu, os jogos piratas caíram muito. É uma troca dessas, né? Você troca o conforto de poder ir lá e dar 3 cliques para ter o jogo, ao invés de ter um trabalho muito maior de conseguir fazer o processo para piratear. E em troca disso, você não tem mais controle sobre aquilo, né? Então, o Steam, historicamente, tira jogos do ar, e aí ele tira da sua biblioteca também. Então, você tinha o jogo que você tinha comprado, quando o Steam acha que não vale mais a pena, você perde o acesso a ele. Então, existe todo um processo longo na internet de concentração de poder nessas plataformas, e aí, a partir do momento que elas se sentem confortáveis, que elas ofereceram tudo barato e bom, até conseguir um certo monopólio ali, ou uma porcentagem muito grande dos usuários, eles começam a arregaçar as manguinhas e conseguir atuar, né? Que é o caso do Spotify aqui na América Latina, que eu descobri que 90% dos ouvintes de podcast da América Latina ouvem pelo Spotify, e isso não é normal no resto do mundo. Isso é uma coisa característica da América Latina. Então, estamos um pouco piores que o resto do mundo nesse ponto. Eu sou mais favorável a usar, sei lá, eu acho que ficaria mais gauchesco, assim, se a gente botasse tipo uma esmerdeação, sabe? Um processo de esmerdeação. Eu não sei, porque merdificação eu acho tão precisa a tradução, né? Poderia ser também o embosteamento, né? Ou algo do tipo. Muito bom. Embosteamento é bom, né? Mas, Lucas, a gente obviamente não pode fugir dessa questão, porque é uma questão que nos coloca uma coisa que já há muito tempo é discutida, e às vezes a gente é meio cético em achar que não, às vezes a gente é meio cético em achar que não vai acontecer. Nós gravamos um episódio esses tempos aí, eu e o Felipe, sobre aquele livro do Yanis Varoufakis, né, o Tecnofeudalismo. E lá pelas tantas, ele suscita a hipótese de que, eventualmente, nada impede, né, alguém de fazer um desligamento remoto de um carro da Tesla, se não houver, por exemplo, o não pagamento de uma assinatura X ou Y. Ele até menciona um exemplo, Felipe, me recorda qual é alguma outra marca de carros que tinha algum serviço dentro do automóvel que era por assinatura, e ele podia ser desligado remotamente. Eu não lembro o que era exatamente. Eu não me lembro também qual é que é o exemplo que ele usa, mas agora eu acho que muito recente teve uma BMW que o serviço de aquecimento dos bancos era por assinatura. Isso, é isso muito interessante dizer assim, o carro tem, o Varoufakis é isso que ele usa? Foi exatamente esse o exemplo que o Varoufakis deu. Eu me lembrava que não era um carro dessas marcas famosas, né, de carros mais atuais, ou Tesla, ou elétricos, né, era uma coisa mais tradicional. Você tinha um serviço de aquecimento do banco que era por assinatura, que poderia ser desligado assim que você não pagasse. E o que nada impediria a questão de um desligamento do próprio funcionamento da Tesla, o funcionamento remoto. E aí, claro, a gente está vivendo num mundo, né, que... Vamos lembrar um pouquinho, né? Vamos sair um pouco da tecnologia. Você vê um comercial na TV hoje e está dizendo assim: agora o Omo, ele vem com partículas do cacete, não sei do que lava mais e passa nas entranhas, não sei o que. Aí o cara começa a perceber assim, tá, então eu comprava o Omo, só que agora eu tenho que comprar o Omo de verdade, o que lava mesmo, né? Aí a propaganda da cerveja é assim, a cerveja tal, lançou uma série especial que não dá aquela sensação de estufar e não sei o que. Tá, então quer dizer que tem a cerveja normal, que é ruim, e tem a cerveja agora, que agora se eu pagar uma outra cerveja, essa aí é boa e não me estufa. Isso aí acontece de uma forma meio nativa, né, desde a plataformização, porque o cara te oferece um serviço que, em tese, é o serviço, mas aí o cara paga
mais pelo serviço verdadeiro. Eu já falei várias vezes para vocês, né? Vocês me acham meio boomer com esse papo, mas é real, cara. Eu não consigo entender, por exemplo, o Amazon Prime, né? Que, aliás, né, não uso há muito tempo por motivos de coisinha. Mas, enfim, o Amazon Prime, o cara entra lá e aí tem um filme. Aí o cara vai ver o filme e diz assim, então, esse filme aqui, se você assinar o pacote não sei o que, aí você tem direito. Aí o cara fica assim, mas eu não tô assinando aqui. Não. O Amazon Prime é um hub que dentro dele tem outro hub que tem a outra plataforma do outro streaming. É uma coisa de louco. É uma coisa de maluco. E aí, o que eu estava querendo dizer sobre isso, né, a questão de fundo colocada aí depois desse parênteses, eles talvez estão com a gente na mão de uma maneira que é quase que um sequestro, né? Porque, de novo, a gente acha que não vai acontecer, não funciona bem assim. Daqui a pouco, o Spotify dá uma louca e diz assim, vou apagar 70 episódios num dia, mais 40 num outro desse podcast aqui, desses infelizes aqui lá no Brasil. Ou vou bloquear o acesso do fulano a isso aqui que tem aqui. Ou eu vou simplesmente, por uma pendenga, né, cortar um disco inteiro, ou sequer vai aparecer um tal de um disco específico de um artista. Ou, inclusive, eu vou fechar toda essa porcaria e tchau pra vocês. E aquilo que a gente já falou várias vezes aqui essas coisas não são mais suas. A gente está na mão dessa galera e tem gente que não só está na mão, como acredita que está com alguma segurança, que acredita que está com algum tipo de, né, benefício ali contra, né, atos, digamos assim, inconsequentes, né, ou contra desvarios. E na verdade não, nós estamos na mão dessa galera mais do que nunca estivemos. E aí eu imagino que o Lucas seja um cara que se desespere um pouco em relação a isso. Não, eu tenho um pânico de pensar nisso, especialmente para falar de podcast, porque podcast, blog e newsletter são 3 formatos que eles são meio à prova desse processo de plataformização, porque eles são meio pensados para serem colocados de forma independente, estabelecidos em sites próprios e distribuídos depois, né? Vídeo a gente nunca teve isso, então as primeiras pessoas que gravaram vídeos na internet já foi no YouTube, né? Já foi dentro de uma plataforma, né? Não existiram pouquíssimas plataformas de vídeo independentes antes do YouTube, então não tinha muito isso, mas podcast começou com um negócio quase de resistência ali, né? Quase de gente fazendo e distribuindo de forma independente desde o começo. Então, e você vê que o Spotify ele tentou trazer isso pra dentro do Spotify. Não sei, eu até perguntar aqui abertamente, mas não sei se o Spotify chegou a abordar vocês pra tentar transformar o Vira Casacas, por exemplo, num produto independente, um produto exclusivo, que eles fizeram com vários podcasts. Não. Podcasts mais popzinhos, assim, menos, talvez, de nicho. Eles abordaram e falaram, não, vem pra dentro do Spotify, a gente oferece estúdio, a gente oferece uma grana, a gente paga uma porcentagem maior e vem pra cá. Porque é uma tentativa deles de tentar segurar dentro da plataforma deles com exclusividade os produtos. E fico feliz de dizer que isso deu muito errado pro Spotify. O projeto deles de 2022, 2024 de criar podcasts exclusivos não deu muito bom, eles perderam grana com isso, então eu fico feliz que deu errado pra eles e que podcast continua só funcionando razoavelmente bem quando é feito e distribuído de forma razoavelmente livre, assim. Então eu fiquei muito feliz com o fato que esse objetivo de exclusivos ainda não pegou. A Audible da Amazon também tá tentando fazer uns podcasts exclusivos deles. Eu fico muito triste toda vez que eu vejo alguém que eu gosto lançando um podcast fechado, que o podcast nasceu para ser aberto e quando você faz um fechado eu morro um pouquinho por dentro. Teve um lance, né, porque o Spotify teve eu ouvi isso aqui no episódio do Tech Won't Save Us, né, de que o podcast, a ideia de que o podcast poderia ser muito rentável. Ele teve um boom numa determinada época, tanto que o Spotify jogou dinheiro pesadíssimo em cima de figuras como o Joe Rogan, por exemplo. Ótima pessoa. Né? O último contrato que eu vi que eles tinham feito era um negócio de $250 bilhão, né? A gente tá falando de 250 milhões de dólares que eles ganharam para aquela figura super legal, super bacana, né? Que eu também, assim, é sempre um processo de limpeza, né? Diz assim, não, mas aqui a gente tem o Mano Brown, né? Sim, beleza. Daí vocês estão jogando
caralhaço de dinheiro em cima de uma figura como o Joe Rogan para que ele participe, né? Para que ele tenha um exclusivo, agora não é mais exclusivo, mas enfim, né? Sempre é esse negócio. E o problema, né, do podcast é que não deu tudo aquilo lá. Tanto que o Spotify também comprou a Anchor, né, que era uma plataforma que era acessível, que era aberta, sempre teve um lance assim, e daí eles levaram para dentro, né, para conseguir fazer essa publicação. Agora, Lucas, né, a gente vê claramente esse processo, né, de merdificação, porque tudo vai indo nesse passo a passo com todas as coisas. E agora eu quero tocar não no nosso problema ou no nosso meio, mas de todos os nossos ouvintes, assim. Porque todo mundo tá caindo nesses lances do tipo, né? O Divan falou da Amazon Prime que tem os outros conteúdos dentro. Mas tem mais coisa, né? Tu assina por R$10 por mês, que vira 12, que vira 20 e que depois tem anúncio no meio, e daí para você tirar o anúncio do meio, tu vai ter que pagar 40, e daí com a Disney, né, com esportes foi muito engraçado, porque era assim, você tem a ESPN, mas agora tem a Disney Plus, que daí é que tu vai ter os outros jogos, e vira sempre uma folia isso aí. Exatamente porque eles te pegam como refém, né? Tu vê assim, ó, o que eu posso fazer hoje para resistir isso aí? Porque é complicado, né, Lucas? Vamos falar aqui bem sinceramente. Se eu vou querer assistir esses canais de uma outra forma, eu vou ter que dar uma volta na lei. Eu não tenho outra saída. Se eu quiser fazer isso aí com música, além da volta na lei, vai me dar muito trabalho. Porque eu vou ter que baixar, eu vou ter que organizar em um determinado aplicativo ou alguma coisa do gênero. Às vezes o pessoal vem como se fosse um negócio muito tranquilo, sabe? Eu gosto quando chega assim pra gente e diz, não, mas veja bem, monta um servidor e tal. Tu diz, porra, meu amigo, mas assim, né? Não é um negócio, não, mas é que assim, agora você pega o Jellyfish com não sei o que, e daí você faz... Eu entendo o que você tá falando, mas não é tão simples assim pra quem não vive desse negócio, né? Então, assim, ó, tem alguma maneira da gente se livrar disso aqui que não seja dizendo, cara, teus direitos autorais eu tô cagando pra eles também, já que você caga pra mim, eu cago pra vocês? Bom, realmente é desesperador. Só puxando um pouco, saindo de pessoa física primeiro, só pra comentar o caso da USP aqui em São Paulo, né? A USP fez a troca do servidor de e-mail deles de eu acho que era um Zimbra, é um servidor de e-mail horrível, mas é gratuito, open source, código livre, etc., para usar Gmail. Porque a Google ofereceu um pacote com não sei quantos gigas para os alunos, com não sei quanto de acesso, de graça, com vários benefícios. Num contrato de 10 anos desses benefícios. Eu acho que estava no 3º ano da faculdade nessa época, e eu acompanhei até o meio ali quando eu estava fazendo meu doutorado, foi quando acabou o contrato. E aí a Google falou, beleza, agora cada aluno custa R$80 por mês. E aí a USP falou, pô, peraí, a gente talvez não tenha essa grana. Isso é uma estratégia, a estratégia chama lock-in, é uma estratégia absolutamente comum que empresas de Big Tech fazem, e eles fazem com tudo, assim, impressora da HP não funciona com tinta que não é da HP. Isso não faz nenhum sentido, porque tinta é tinta. Lá nos Estados Unidos, tá tendo uma briga judicial gigante com os tratores da John Deere, que é uma grande fábrica de trator agrícola lá, que, eles não deixam você consertar os tratores com oficinas que não sejam as autorizadas. Porque, é outra estratégia de lock-in dos caras para ter, controle total sobre o que você tem. E o que você tem não é seu, né? Você compra meio que o direito de uso, assim, né? É um negócio muito limitado. E é muito difícil fazer... mesmo que você esteja disposto a dar a volta na lei, igual você comentou, Abal, de ir lá e falar, não, eu vou assistir K-Pop Demon Hunters sem ser no Netflix. Eu vou dar a volta aqui, pegar e assistir. Para eu colocar isso na minha TV, é trabalhoso, no sentido que eu que trabalho com tecnologia vou ter, algumas horas de trabalho para fazer o setup para tudo isso funcionar da primeira vez, depois dá até para ficar mais ou menos tranquilo, mas eu que sei todos os passos que eu tenho que fazer,
1 hora, 2 horas pra fazer um setup decente pra assistir o filme pirateado de forma com qualidade ali, né? Tipo, com legenda, bonitinho, tipo, uma coisa que seja uma experiência agradável. E eu imagino que quem não tem experiência com tecnologia vai gastar muito mais horas do que eu consigo. Então, assim, não é nem só a disposição, né, de dar a volta na lei, é ter também conhecimento mínimo pra conseguir fazer isso. Pra conseguir fazer isso sem isso vir morder sua bunda depois, porque você vai receber uma cartinha mal criada, talvez, de um escritório de advocacia aqui no Brasil. Isso acontece bastante lá no Instituto Arnold Schwartz. A gente tem todo um trabalho separado de apoio a pessoas que receberam notificações extrajudiciais de escritórios de advocacia falando, você pirateou Hellboy 2, veja o que você tem que fazer. Então, assim, o que dá pra fazer, a primeira coisa que dá pra fazer é procurar se existe algum lugar minimamente decente, alguma plataforma que seja menos pior que as outras. No caso de jogos, por exemplo, eu sempre sou um grande advogado da Good Old Games, que você baixa o jogo e o jogo é seu. O arquivo é seu. Se você passar para uma outra pessoa, não tem problema. Se você botar num pendrive e fazer uma cópia e entregar para outra pessoa, não tem problema. Então eles falam, esse programa que você baixou é seu e você consegue usar ele como você quiser. Dá pra achar algumas coisas assim. Pra música eu não conheço. Eu realmente nunca fui atrás pra ver se tem algum lugar que fala, não, aqui você pode comprar a música. Que você compra a música como se tivesse comprado no CD. Deve existir alguma outra forma. Só que aí entra o problema que deve ser muito caro. Então eu realmente não sei avaliar. Mas o que a gente pode fazer primeiro é procurar os lugares menos horríveis. Os lugares menos horríveis é ótimo, né, de fazer isso aí. Agora, Diva, eu quero te fazer uma pergunta também, eu quero te aproveitar, né, o meu penalista favorito, né, meu penalista de plantão quando precisa de alguma coisa. Qual é que são as implicações mesmo, Diva, quando a gente fala nesse negócio de piratear? Porque muito se fala a respeito de todas essas coisas, e ok, a gente pode tomar strike, a gente pode se incomodar e coisa. Agora, assim, a gente tá falando de crime de verdade, Divan? Olha, costuma-se associar isso àquela questão do direito autoral do Código Penal, né? Mas é assim, é uma maneira muito antiquada de ver as coisas, porque não vamos esquecer que a maior parte das nossas leis, algumas literalmente vêm desde a redação original, né, dos códigos. Então, tem crime que está definido da mesma maneira desde 1940. Tem crime que, ao longo dos tempos, foi pegando a definição antiga e foi recalchutando. Então, assim, a gente tem uma visão ainda que, obviamente, não está preparada para uma série de coisas, porque é como eu sempre digo, né, o direito corre atrás. A ideia de direito penal, a ideia de punir condutas, ela é uma ideia muito louca, porque, ao fim e ao cabo, a grande missão do direito penal é proteger bens jurídicos, né? Então, tu cerca de alguma importância jurídica ou política alguma coisa, e aí a maneira que a gente tem para fazer com que esta coisa, este bem jurídico seja protegido, é criar uma lei que ameaça uma pessoa de uma punição específica para tentar, eventualmente, dissuadi-la de praticar uma conduta. Então a proteção do direito penal não é uma proteção como um colete à prova de balas ou um campo de força. É uma proteção do tipo, se você fizer isso, eu vou aí lidar com você. Então tem uma série de camadas, uma série de variáveis, uma série de coisas, né? Pois bem, quando a gente fala de direito autoral, a moda de como ele está protegido, por exemplo, no artigo 184 do nosso Código Penal, a gente vai falar, entre outras coisas, de um tipo de capa, de um tipo de enquadramento que está muito ligado a uma outra violação do direito autoral, né? Você está falando de, eventualmente, eu tentar lucrar utilizando uma música plagiada, de eu tentar pegar e fazer uma exibição, né? Vamos pegar assim, né? Aquilo que costumava ter nos DVDs até pouco tempo atrás, né? Aquela coisa do tipo, se você exibir isso aqui em algum lugar e tanto faz, e não sei o que, auditórios e coisas parecidas, tal, você está sujeito às leis. Aparecia muito em filme americano também, né? Começava o filme e vinha aquele brasão do FBI dizendo assim, a exibição disso aqui em lugares não autorizados, isso aqui está sujeito às penas do cacete, não sei o que. Cara,
é um tipo de coisa que não está preparado para lidar com isso que o Lucas acabou de dizer. Por exemplo, eu baixo um jogo e, claro, de acordo com a plataforma, com o site que ele mencionou, você estaria liberado a poder fazer esse download, poder fazer essa transferência de arquivo. Agora, aquelas discussões que surgiram bastante força em, por exemplo, 2010 por ali, quando tinha aquela coisa, né, livros do exilado, né, aquela série de sites e coisas que tinha livros para download, surgiu uma discussão muito forte sobre isso, no que diz respeito à pirataria ou não, e as pessoas tentavam argumentar assim, não, mas olha só, eu tenho, por exemplo, um PDF ou um arquivo, sei lá, né? Pega aí um EPUB, um MOB, de um livro e coisa parecida. Eu compartilhar ele é quase que a mesma coisa do que eu ter um exemplar físico no livro e emprestar para todos os meus amigos, só que em larga escala. E aí criava-se um impasse, entre outras coisas, por quê? Porque quando a gente fala de direitos autorais e direitos de publicação, nós estamos pensando num tipo de violação que ainda é aquele tipo mais arcaico. A nossa lei está muito mais aparelhada para fazer esse combate a essa, entre aspas, criminalidade num sentido mais arcaico, né? Nós não estamos preparados para lidar com esse tipo de coisa, do tipo o CID, né? O CID, que é sucesso, né? De muito tempo, né? De coisas como Pirate Bay, né? De você fazer a baixada a partir de torrents. A gente não está tão preparado assim, né, para ter algum enquadramento específico quanto a isso. O compartilhamento de várias maneiras, né? Então a gente tem realmente uma legislação aí que está focando em algumas questões, principalmente essa do direito autoral, que é visivelmente uma definição penal que não está atrelada ao que está se discutindo aqui agora. E se eu só puxar disso, não sei se vocês acompanharam, mas o Internet Archive passou por uma disputa muito grande em relação à possibilidade de empréstimos de livros digitais, porque eles têm tipo uma biblioteca digital lá, que assim, lá ali é um pessoal que é hacker no sentido que dá orgulho da palavra, assim, né? Porque eles descobriram que nos Estados Unidos você comprar um livro físico, você pode emprestar o conteúdo dele sem emprestar o livro. Então eles compravam tipo 8 cópias do livro físico para poder emprestar 8 cópias online. E aparentemente isso estava dentro da lei. Eu não sei como é que funciona as interpretações de lei, especialmente lei lá dos Estados Unidos, que tipo, é ainda pior do que aqui no Brasil. Mas a ideia deles era que você conseguia tipo, ir lá e pegar um livro emprestado. Acho que a biblioteca ainda está funcionando mais ou menos, mas acho que eles perderam um monte de livro que eles podiam emprestar. A ideia era que quando você pega o livro emprestado, você consegue ler ele online, mas outras pessoas não conseguem ler. Então funciona exatamente como uma biblioteca física mesmo. Você tira o livro da prateleira, então só tem 8 pessoas conseguindo ler o livro ao mesmo tempo. Eles põem alguma proteção ali para você não fazer download do conteúdo, porque aí sairia um pouco das regras, mas é a mesma proteção que a biblioteca tem para você não tirar xerox do conteúdo, que é, eles falam, olha, não faça. E aí se você fizer, fica tudo bem. Então assim, eles tentaram emular isso, e durante a Covid, eles deram um passo um pouco maior que as pernas. Eles falaram, não, tá tendo Covid, as pessoas não conseguem ir nas bibliotecas, então a gente vai tirar essa limitação. A gente não vai limitar 8 pessoas acessando o livro, porque a gente tem 8 cópias físicas, a gente vai abrir mais, e aí as editoras entraram com processo e tal, e eles perderam acho que em primeira e segunda instância, alguma coisa assim, eu não sei se eles estão recorrendo ainda nos Estados Unidos. E falando de copyright em geral, tem um vídeo que depois eu passo o link para vocês do Tom Scott, que tem um canal maravilhoso no YouTube. O vídeo chama... O problema não é o sistema de copyright do YouTube, é o sistema de copyright do mundo. Que o copyright foi desenhado para grandes agências conversarem entre si e decidirem o uso de produtos em comum. Então, alguém ligar da Warner para Universal e falar, posso usar sua música que você usou naquele filme para fazer um negócio aqui? E aí o advogado do outro lado responde e tal. Então, nunca foi feito para lidar com gente pequena, independente, usando a informação. Então, esse vídeo é bem legal. Ele é meio longo, é em inglês, mas ele vale a pena. Só para não deixar no ar também a informação incompleta, eu lembrava que tinha uma mudança no 184 e eu fui olhar agora, né, ao vivo,
e ele tem uns parágrafos que foram acrescentados depois que prevêem, supostamente, né, as penas que diriam respeito a compartilhamento via fibra ótica, sistemas eletrônicos e tudo mais, mas é de 2003 essa modificação. Assim como a lei que a gente tinha também que complementava isso tudo, que era de 98, elas estão muito defasadas. Não que a hipótese, por exemplo, de compartilhar na internet não seja possível de estar prevista ali, né? Quando a gente fala de compartilhamento, meio eletrônico e tudo mais, né? A gente vai ter, inclusive, né, para eu não incorrer em erro, eu vou até ler aqui, nesses casos a pena é de 2 a 4 anos, sendo que a violação padrão, a pena é de 3 meses a 1 ano. Então é um crime de menor potencial ofensivo, mas que pode virar um crime de, né, um procedimento mais, digamos assim, padrão, né, não o procedimento do juizado especial, se for nesse caso. Quando a gente estiver falando, por exemplo, de compartilhamento e oferecimento público mediante satélite, onda, sistema, realização de seleção de obra, produto para recebê-lo em tempo e lugar previamente determinados. Bom, a gente poderia fazer tudo isso aí constar aqui dentro, porque o direito também ele é pródigo em ele usar uma palavra que aí ela vira um guarda-chuva e ela acaba, né, de certa maneira, pervertendo aquela lógica de que a lei penal tem que ser extremamente taxativa e descritiva. Mas eu ainda assim vou insistir no ponto. Nós estamos com uma lei de 98 e uma de 2003, quer dizer, mais de 20 anos atrás, que visam lidar com a complementação de um crime que, sim, né, é descrito de uma maneira muito arcaica no nosso código. E a gente não está acompanhando a questão da mudança cultural em si, né? Não tem aqui uma possibilidade da gente tutelar com isso eventuais coisas que possam estar participando de uma mudança cultural bastante drástica no mundo de hoje, né? Hoje em dia as coisas de trabalho, principalmente, né? Eu sou um grande, né? Eu sou alguém que brada contra isso, né? Em todo momento há uma WhatsAppização das coisas de tal maneira que é documento para cá, documento para lá, compartilhou em pasta, mandou pelo Zap, botou no Bluetooth e, velho, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Ah, não, mas quer dizer que piratear agora é bonito, né? Tu pirateava antes, pirateia agora de outra maneira, Gabriel, e tu tá querendo me dizer que agora vamos fazer... Não. Não dá para negar uma coisa chamada adequação social, que também tem que entrar na conta quando a gente fala de questão criminal. A questão de que passa-se a ter algo como algo corriqueiro, normal, muitas vezes necessário, então a gente precisa lidar com isso. Eu não diria que simplesmente a nossa mania de compartilhar e baixar coisas e pegar o PDF e tudo mais, eu não diria que simplesmente a mania, ela revogou o crime. Não, continua havendo, né, a necessidade de pagar por coisas e há meios para burlar esse pagamento. Agora, que é uma lei que ignora totalmente um novo momento cultural e que ignora também a forma como a gente, para voltar num looping, para voltar para o nosso assunto, a forma como a gente está sendo sequestrado, sim, a forma como os conteúdos estão sumindo, a forma como a gente está tendo o acesso refreado a coisas que inclusive eram e sempre foram de graça, né, essa aí a lei não acompanha. Então tem que ter uma interpretação na aplicação dessa lei que leve em conta essas coisas também. Eu acho que tem um ponto também, né, Edivan e Lucas, que assim, eu acho que é o embate fundamental que a gente tem em todos esses negócios, que é a questão do acesso à cultura. Né? Principalmente quando a gente fala no Brasil, que é um país que a gente tem problemas de acesso a cinema, de acesso à literatura, de acesso a absolutamente tudo, a gente vê ainda por cima que no que diz respeito ao direito autoral, o Brasil consegue ser um pouquinho mais perverso, né? Porque no resto do mundo, a regra geral de proteção de direito autoral é 50 anos após a morte do autor. O que vamos combinar, né? A gente tem vários problemas aí, né? Primeiro deles, né? Tu tem o cara, então, que morreu em 1975, no resto do mundo a obra dele está sendo liberada agora, então, em 2025, né? Aqui no Brasil são 70 anos. Eu acho duas coisas problemáticas, que é, a primeira delas, obviamente, é que as pessoas têm que continuar pagando por isso aí enquanto perdurarem esses direitos patrimoniais, né? A gente está falando de direitos patrimoniais, não de direitos morais, né? Eu sempre vou ter que dizer que a determinada música é de fulano de tal, né? Isso não vai se perder.
mas durante 70 anos depois da morte vai permanecer a questão dos direitos patrimoniais. Eu dou uma disciplina, Lucas, que é de direito 4.0, novas tecnologias, parará. E eu sempre gosto de falar de direitos autorais em internet, tanto pela questão da pirataria, quanto também para isso que está entrando, e depois a gente pode dar uma falada, a respeito da inteligência artificial, do treinamento dela, né, com as obras que estão na internet, o que é uma baita de uma sacanagem, né, de um lado, por causa da questão exatamente de estar pegando tudo que é gratuito na internet, ou não gratuito também, e tá usando para vender, né? Eles sempre conseguem fazer, né, esses cercamentos, né? Agora ele tem o cercamento dos commons, né? A gente tem todas essas coisas que eram livres, eles vão cercando e vão vendendo, né? Tudo que a gente estava acostumado a fazer, a nossa madeirinha, né? Como diria o velho Marx, o jovem Marx, né? Ele pegaria e diria, aquela madeirinha que a gente podia catar, agora a gente já não pode mais catar também. Mas enfim, e daí nessa disciplina, Lucas, eu sempre pego e digo pro pessoal, 70 anos, é muita coisa. E daí eu pergunto depois na prova, digo assim, você acha que é adequado? E muita gente diz assim, eu acho que deveria durar para sempre, direitos patrimoniais. Eu acho curioso para alguém que tem, sei lá, 18, 19 anos, porque assim, primeiro, é uma incompreensão de quanto isso fecha as portas para que as pessoas possam consumir cultura. Segundo lugar, cara, a gente vai criando uma classe de pessoas que sobrevive única e exclusivamente da música que o avô fez. Tem um filme com o Hugh Grant, eu acho que como é que é, Um Grande Garoto, um negócio assim, que é muito curioso, que ele vive da música de Natal que o pai dele fez e ele é um inútil completo. E eu acho muito engraçado, eu sempre, quando vejo alguém dizendo assim, não, deveria ser para sempre, eu digo sim. Daí o trisavô compôs uma música que é utilizada e tu cria uma casta de pessoas completamente inúteis para a sociedade porque eles vivem do direito autoral lá e coisa, né, do parente que faleceu. Mas assim, gente do céu, já não é complicado demais no Brasil, do jeito que é, toda essa questão de acesso à cultura, quando eu tenho que ficar defendendo direito autoral desse jeito que a gente faz, porque a gente tá vendo agora, né, tu vê o caso da Disney, agora que o Mickey velho lá do barquinho a vapor, que você pode botar ele numa camiseta. Porque antes disso sentia que não, tenho que pagar ali pra essa pobre família, né, que é dona da Disney, assim, coitadinha isso mesmo. Não, agora tá liberado pra fazer um monte de filme de terror ruim com os personagens do ursinho Puff até o Mickey, né? Eu não sei se já liberou o Pica-Pau Doidão, já liberou, será? Se eu não sei. Porra, só antes do Lucas comentar, eu vou fazer um adendo aqui, e é muito interessante, né, Felipe, que a geração do empreendedorismo, a geração que não é CLT, a geração que não sei o quê, todos os heróis dessa geração é alguém que supostamente inventou ou entrou numa barca boa aí, e aí fez a vida, né, e pronto, né. O sonho do cara é fazer um aplicativo não sei o quê para ele poder vender para Meta, e daí ele tá resolvido, tal. Esse é o grande empreendedorismo, né, o cara que fica, né, aqui, né, de perninhas pro ar porque o vovô dele fez uma música lá e ele administra, ele é investidor anjo não sei do que, e ele administra um fundo não sei do que. Tá, de onde é que vem essa fortuna, meu? Ah, cara, o teu trisavô inventou o slogan Xalala, lojas de Zapel, tá? Então é resolvido, tá? Eu achei que você ia falar que o trisavô dele inventou a musiquinha do Grêmio, mas beleza. Não. Deixa o Grêmio, porra. O Grêmio, porra, é uma situação assim, criança em situação de barril, meu. Eu não tenho a menor ideia, eu acompanho pouquíssimo futebol, então não sei a situação do Grêmio. Mas só pra comentar uma coisa colocando aqui o chapéu Instituto Aaron Swartz, que o Aaron era um cara que ele era dos Estados Unidos, mas era um cara que se preocupava muito com os acessos à informação do sul global, especificamente. Assim, ele tinha muito discurso falando, olha, ciência, que é o caso principal que ele lidou, né? Ciência é acessível só por universidade Ivy League nos Estados Unidos. E uma universidade boa na Europa também que consegue pagar para as editoras de revista científica para ter acesso ali na biblioteca. E ele falava, eu acho isso absurdo, ciência é construída quando todo mundo tem acesso à ciência. Tanto que, fazendo aqui
um spoilerzinho ali do RT comentado que o Abal fez, que eu lembro de ser mais completo que isso, mas tanto que o Aaron decide, ele fala, não, já que eu tenho acesso porque eu tô no MIT, eu vou pegar meu notebook, eu vou plugar na rede da biblioteca, vou baixar todos os artigos que eu tenho acesso aqui e depois eu vejo se eu consigo disponibilizar eles. E aí tudo isso dá muito ruim, e aí vocês ouçam o RT comentado pra saber todo o desfecho da vida do Aaron. Não é bom o desfecho, mas é importante a luta dele. E aí hoje em dia a gente tem, igual a Abal tava comentando, a gente tem as empresas tipo o OpenAI falando, não, a gente criou aqui uma IA que tem os mesmos conhecimentos que um PhD. Aí você fala, e como é que vocês criaram essa IA, né? Aí você fala, a gente acessou todos os artigos científicos do mundo, colocou nela, e aí a gente distribuiu. E é isso, assim, quando alguém fez isso pra democratizar o acesso, era crime. Quando a galera faz isso pra ganhar dinheiro, aí, tipo, pô, parabéns, empreendedorismo, é legal demais. Esse é o título da minha palestra na Crypto Rave do começo desse ano, então por isso que eu quis usar ele. Porque, assim, tudo que a gente fez uma vez, em algum momento, pra democratizar o acesso, hoje em dia as IAs fazem ou fazem pior, e é tratado como, tipo, pô, parabéns, empreendedorismo. E na época que a gente fez, era tratado como, isso aqui é crime, vocês precisam ser presos ou pagar uma multa milionária. Então, é particularmente irritante para todo mundo que em algum momento participou dessa luta, ver a OpenAI e tal, e usando, tipo, diversas coisas piratas, que a gente sabe que eles usaram conteúdo pirata. Além de não respeitar a copyright exatamente, a gente sabe que eles usaram conteúdo pirata, porque algumas das bases de dados de livros piratas têm livros falsos, que foram colocados lá só para um dia trollar alguém. E as IAs usaram esses livros para serem treinados, então você pergunta coisas desses livros, eles sabem, então eles leram os livros que não são reais. Então a internet estava ali um passo à frente desde o começo. Não, e é muito legal, né, Divan, para te passar a palavra, assim, um outro caso que eu me lembrei foi uma vez em sala, assim, que alguém me perguntou, assim, um negócio tipo, se eu tenho que pagar IPTU, isso significa que a minha casa não é minha. Né? Então não temos mais nada, né? Eu gosto do argumento, né? O não pisa na cobrinha, né? Não pisa na minhoca. E daí, Lucas, eu lembrei exatamente disso que tu falou da Steam, que eu disse, tu tem muito jogo na Steam? Eu disse, tenho. Eu digo, não, na verdade é aí que tu não tem nada. Né? Isso sim que não é propriedade tua. Mas ninguém briga com a Steam, ninguém briga com os outros negócios. O problema é o Estado malvadão que me rouba as coisas. É complicado, Divan, é complicado. Claro, né? O imposto é roubo, tal. Agora, o fato de tu comprar um monte de coisa que se cai o servidor tu não consegue encostar nelas, nem enxergar, nem acessar, né? Esse não é problema. Eu me lembrei de 2 exemplos televisivos agora, né? Um bom e um ruim. O bom foi aquela histórica vez que o Saturday Night Live fez uma sketch que a todo momento aparecia assim, dava uma estática na gravação do programa e entrava um cara como se fosse o Julian Assange, dizendo assim, olá, eu sou Julian Assange, estou invadindo aqui o seu programa preferido, só para lembrar você que eu roubei dados dos governos do mundo e disponibilizei para o público, eu estou sendo preso. Já Mark Zuckerberg pegou os dados de todo mundo e entregou para os governos. E ele está ganhando o prêmio da Time de Homem do Ano, né? Cuidado. Isso aí foi engraçado. Mas assim, eu já falei outras vezes aqui, pelo menos uma vez eu me lembro que eu falei, tem aquela série do Vale do Silício que eu achava muito ruim, cara. Eu tentei, assim, assistir aquilo. É um amontoado de clichês completamente sem graça. Pegaram todos os clichês do mundo, né, e transformaram em piada sem graça. Principalmente para quem já leu, né, a respeito daquilo, já leu livros e coisas sérias e coisas legais de verdade sobre aquilo, né. A série era um humor muito fraco. Mas tem uma coisa que eu gosto bastante na série, não posso negar. Todo e qualquer advogado que aparece é um cretino, né? E é cada cretino de uma estirpe diferente, né? O advogado deles lá, da rapaziada da startup, é um sujeito completamente biruta, que ele faz tudo menos agir como advogado. Ele não faz porra nenhuma que um advogado faria, e ele só tira onda. E é bem engraçado. Mas tem uma hora que aparece um outro advogado, porque o protagonista lá, ele está recebendo uma intimação, uma notificação sobre o software que ele criou, um deles está sendo alvo de questão de plágio. E ele marca um encontro, achando que vai falar com outro programador,
para discutir, né? Vamos falar assim, né? Entre programadores aqui, vamos resolver como cavalheiros. Daí ele chega lá e não é programador, é um velho que é um advogado, que ele é especialista em achar micro questões que teriam a ver com direitos autorais, e ele aciona. E aí no escritório dele tem uma partitura de uma música, de uma canção de mariachis, que supostamente ele teria 10% da canção dos mariachis, lá não sei o quê, e até hoje quando ela é reproduzida, ele ganha. E ele diz, é isso que sustenta inclusive esse meu neto vagabundo na universidade, esta música aqui e tudo mais. Então é engraçado essa coisa do direito autoral, porque realmente a gente está lidando com uma geração que está muito aficionada por... Olha que loucura, a gente deveria ser os caras que quer quebrar com esse sistema, ou que quer achar brechas, ou que quer, de certa maneira, né, criar uma alternativa. E nós estamos vivendo de maneira aficionada justamente com essas novas formas de cercamento dos comuns, né? O cara diz assim, o aluno do Felipe, eu acho que deveria ser para sempre isso daí. Cara, ninguém pensa em acesso à cultura, ninguém pensa em ter acesso, inclusive, para desenvolvimento científico, porque o que aconteceu com o Aaron e o que aconteceu com um monte de gente que se incomodou com isso é justamente uma preocupação de tu não ter que chegar no artigo científico que inova alguma coisa e interessa para o campo de pesquisa do planeta inteiro e tu tem que pagar uma Babilônia em dólar lá para uma revista dessa que não libera esse acesso. Mais ou menos como questão de patente de remédio e tudo mais, né? Quer dizer, lembra que no meio da pandemia, já que é para homenagear o Lucas que falou com a gente naquela época, cara, estava se discutindo liberação de patente de uma vacina, de uma possibilidade de um princípio ativo que ia impedir que o mundo inteiro morresse de uma merda de um vírus respiratório. E os caras estavam debatendo e debatendo não sei o que. Pelo amor de Deus, cara. Quem entrar no site do Instituto Aaron Swartz, que está inclusive linkado no nosso post aqui, no site do viracasacas.com, vai ver inclusive que vocês aí, né, Lucas, estão afinados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É interessante ver aquilo no site, porque inclusive estava semana passada numa reunião de um projeto de pesquisa da faculdade, onde está todo mundo sempre preocupado em vincular a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então eu queria que tu falasse para nós, entre outras coisas, algumas das iniciativas que vocês têm aí no Instituto, né, alguns dos projetos que, mesmo quem não participe do Instituto ou quem não tem tanto conhecimento assim, alguns dos projetos que as pessoas elas vão ser atingidas positivamente por eles, né, porque... Falamos muito nisso, objetivos da ONU, não sei o que, cara, isso é outra coisa que é triste, né, cara? É uma organização que, na hora do vamos ver, em relação a esses conflitos armados e essas coisas aí, ela pode muito pouco, né? Ela tá numa encruzilhada, na minha opinião, a ONU. Mas os objetivos da ONU, né, pensando para os próximos séculos e para os próximos anos, eles são coisas que são os últimos bastiões daquilo que a gente tem por razoabilidade, né, cara? Dizer que você quer saúde, você quer acesso à água e alimentação, que você quer instituições funcionando, isso aí deveriam ser mínimos, né, para todo mundo, mas eles são como que bandeiras que a gente tem que associar nossos projetos e defender. Então eu queria que tu dissesse para nós, me diz aí algumas coisas que a pessoa que entra em contato com o Instituto, se quiser participar, se quiser se informar, e principalmente, né, onde é que está impactando, onde é que pode impactar a vida de alguém que pensa assim, né, esse papo não é para mim, esse vira-casacas aqui não está muito perto das coisas que eu gosto, da minha vida e tudo mais. Cara, antes só quero comentar que eu tava pensando enquanto vocês estavam comentando, a juventude de hoje em dia, pelo que o Abal comentou, talvez seria contra o Bomba Pet, que é talvez o grande marco dos videogames no Brasil. Os caras conseguiram um grande feito de subverter totalmente um jogo que existia sem acesso ao código-fonte original. Tipo, é um belíssimo trabalho de engenharia reversa que os caras fizeram pra botar, tipo, a possibilidade de jogar com o Pelé no... O que era? No Pro Evolution Soccer? Não lembro o que era o jogo. Não, cara, assim, ó, tu falou que não tá muito ligado no futebol, mas tu tá ligado na única coisa que importa no futebol, que é o Bomba Pet, né, cara? E não é nem o Pelé, porque o Pelé tu encontra em versões aí, jogadores ocultos, clássicos, né, não sei o que. O importante é jogar
com a camisa que o Grêmio lançou na outra semana e que você já joga hoje com o time atual com aquela... Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, cara. É muito louco. Era absolutamente lendário o trabalho dos caras, assim. Todo mundo que é de qualquer comunidade hacker olhava ali e falava, pô, ali tinha uma qualidade técnica que a gente não encontra em qualquer lugar. Mas comentando do Instituto, inclusive um dos últimos projetos que a gente fez e conseguiu terminar foi feito aí no Rio Grande do Sul, porque a gente conversou com o pessoal do governo que trabalha com nutrição, com CEA, Conselho de Segurança Alimentar, eu acho. Eles precisavam de um mapeamento de cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul pós o alagamento que teve. E a gente pegou um software que uma outra organização tinha desenvolvido para colocar coisas que estavam à venda em Minas, e a gente adaptou. Então existe um mapa das cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul que você consegue achar o WhatsApp da pessoa para, tipo, você tá precisando de ajuda, você pode ir na que é mais perto da sua casa, você consegue ajudar, você também consegue entrar em contato para ajudar. Então a gente fez esse trabalho junto com o Conselho. Foi bem legal. O mais legal de tudo é ver que no Rio Grande do Sul tem centenas de cozinhas solidárias, de gente que, tipo, gasta tempo e põe recurso para oferecer um prato de comida para quem precisa. Então foi um projeto que a gente fez, ficou bem orgulhoso de ter feito. Foi feito às pressas, feito correndo, porque a gente é todo mundo voluntário, e então a gente faz tudo do jeito do melhor que a gente consegue, mas sempre na correria, sempre entregando alguma coisa que ajuda todo mundo. E na cidade que é a sede do Instituto, que não é aqui em São Paulo, é em São José do Alegre, em Minas Gerais, a gente ensina as crianças a programar, a gente ensina crianças criptografia, e a gente ensina crianças essa ética do nosso universo mais hacker, mas não é uma ética tão presa a outras, ao que é dito como certo. Então a gente faz esse trabalho. Então a gente conseguiu alguns financiamentos, a gente desenvolveu algumas coisas para tentar ensinar a criançada a partir dos 8 anos coisas como funciona a criptografia de ponta a ponta. Então a gente fez um produto, não sei se dá para chamar de produto, mas a gente fez um arcabouço de ensino de criptografia que não envolve ter que ensinar matemática horrível que está envolvida em criptografia. E a gente consegue, então, ensinar, tipo, a gente tem as crianças de 8 anos que falam pra gente no final desse curso, tem várias perguntas que você fala, essa criança entendeu. E a nossa lógica era, se uma criança de 8 anos consegue entender, a gente consegue ensinar um adulto também. Então o nosso pensamento era, se a gente consegue fazer um negócio que ensina pra criança, quando a gente tiver que ensinar os adultos, a gente vai conseguir. Mas são 2 dos projetos que a gente tem que são mais ou menos recentes aí, que eu acho que vale a pena citar. Pô, que maravilha, hein, cara? Que negócio massa. Muito bacana, muito bacana. Lucas, a outra coisa que eu tenho, assim, que eu fico muito pensando, e assim, eu tô querendo te empurrar ainda para tu nos dar soluções para o nosso ouvinte, tá? Eu quero que tu dê soluções para o nosso ouvinte. Vamos ouvir podcast em plataforma que não seja dessas grandes, né? Isso aí tem como fazer. Como é que a gente vai lidar com essas coisas? Porque assim, eu na verdade quando ouço essas coisas, tipo direito autoral tem que ser para sempre, eu tento não acreditar no mau caratismo das pessoas a princípio, né? Mas eu acredito muito no nosso amigo Mark Fisher, tá? Eu acredito muito que as pessoas caíram no negócio de não há alternativa. Pelo menos não tem uma alternativa viável, ou não vale a pena a gente fazer outra coisa, dá muito trabalho, etc e tal, né? Até porque, Lucas, uma coisa que eu acho que tem que ser ressaltada, é o papel que a pirataria tem em guardar o patrimônio cultural. Porque assim, eu fico também muito apavorado na questão, quando se diz esse negócio, se não tá na plataforma, eu não consigo assistir, ou não consigo ouvir, ou não consigo ler, porque livros, por exemplo, tem um sério problema, né? Vou dar 2 exemplos aqui que eu acho assim, que isso, eu não sei exatamente como é que o nosso direito tá lidando com essa questão, mas eu acho que deveria lidar muito melhor, tá? Se eu tenho um livro que a tiragem esgotou, a minha escolha é piratear ele ou ficar sem ler. Se eu tenho um filme que não tem nenhuma plataforma, e vamos combinar, não existe mais locadora.
Ah, não, mas é que tem uma lá no canto do não sei o que, tem o cara que resiste coisa. Pô, parabéns pra ele, massa quem vai lá e coisa. Mas não é a solução, tá? Não é a solução, né? Se tem um filme que não tem mais disponível em nenhuma plataforma, que não tem disponível para comprar, né, entre aspas, né, comprar, entre aspas, para alugar, disponível em plataforma. Se perdeu, acabou. Porque assim, ó, eu fico pensando aquele negócio assim, não, mas você não pode ir ali baixar aquele filme de 1977, dirigido por não sei quem ali, né, no Kurdistão. Mas, meu amigo, assim, ó, eu não prejudico absolutamente ninguém fazendo isso aí. Nem eticamente, nem, né, monetariamente, eu não estou causando prejuízo. A única coisa que tem quando você acha, né, aquele baú do tesouro, assim, que tem um monte de filme, que tem um monte de coisa, é tu conseguir efetivamente ter acesso a essas coisas, que senão seriam perdidas. Completamente perdidas. E a gente já tem um grande problema, né, de mídia perdida, de lost media, de coisas que somem, de sites que somem, de escritos que somem, e depois a gente nunca mais vai conseguir encontrar, a não ser que tu tenha exatamente, né, essa pessoa que faz o serviço de dizer, não, mas eu vou deixar guardadinho aqui num drive, né, que foi exatamente o que salvou a nossa vida, por exemplo. Não, primeiro, um grande salve a todo mundo que basicamente é acumulador de arquivos digitais. São heróis que um dia vão salvar o mundo. E nesse caso, teve uma treta eu acho que é da Warner, eu tava tentando pesquisar aqui, que eles tinham alguns desenhos no HBO Max, eles tinham algum contrato com o dublador, que era aqueles contratos que toda vez que o desenho passava, eles tinham que pagar um valor pro dublador e tal. E alguém fez as contas e falou, não vale mais a pena manter isso no HBO Max, porque a gente acaba tendo que pagar esse cara e não vale mais a pena, então cortaram, deletaram os desenhos e, tipo, não tem mais acesso a alguma temporada ali do Looney Tunes, porque eles decidiram que não valia mais a pena e pronto. E não é assim, não foi uma decisão econômica, tipo assim, o Netflix tinha séries que eram produzidas junto com a Disney, mas aí a Disney lançou o deles e aí eles moveram as coisas do Netflix pra Disney. Simplesmente algum contador em algum lugar fez as contas e falou, isso aqui não dá mais o dinheiro que deveria dar, então manter isso aqui é só um gasto. E assim, isso vai acontecer cada vez mais, e aí é uma sensação, se alguém tiver alguma pesquisa sobre isso, mandem. Mas eu tenho a sensação de que essas plataformas elas estão cada vez mais afunilando o conteúdo, assim, né? Tipo, o Netflix nunca teve uma grande biblioteca, né? Em algum momento eu fiz uma raspagem de todos os títulos que tinha na Netflix no Brasil. Eu escrevi um script, baixei tudo, limpei e falei, Netflix tem 3.236 títulos disponíveis no Brasil. E eu lembro de ver que, tipo assim, uma locadora normalmente tem 5.000 títulos. Então, assim, o Netflix nunca foi maior do que uma locadora de bairro. Só que ele tinha coisas mais atuais, então parecia que ele tinha mais títulos do que... Porque o objetivo dele é ter o título que você quer ver essa semana. O semana que vem não interessa mais se aquele título existe ou não, ou se está na plataforma ou não, né? Então, não existe uma coisa que todo mundo achava que ia ter, que era a tal da cauda longa, né? Que, tipo, coisas de 1970, de 1980 iam ser assistidas ainda, e alguém ia fazer dinheiro com ter esse vídeo antigo guardado, né? Aparentemente isso aí era um sonho de alguém ali no Vale do Silício que nunca se realizou, né? O que aconteceu foi que as plataformas otimizaram para entregar alguma coisa para você assistir essa semana, e semana que vem esse arquivo pode ser destruído porque ele não é mais interessante para eles. Porque você não vai sair da plataforma porque você tá com o lock-in, porque eles têm o Brasileirão que você assiste, então você não vai parar de assinar. E no resto do tempo eles só precisam te entregar alguma coisinha ou outra interessante o suficiente para você não ser motivado a ir lá e clicar no botão cancelar a assinatura, que normalmente está muito bem escondido atrás de várias outras coisas. Mas sobre soluções, né? A primeira coisa é podcast dá para ouvir de forma correta. Podcasts foram criados para serem distribuídos com RSS e arquivos em MP3. Tudo que sai disso é alguém deturpando isso e provavelmente para tentar cometer algum lock-in. Uma coisa que eu olho com um certo receio são essa ideia de que, tipo, hoje em dia podcast é um negócio que acontece no YouTube com câmeras abertas.
E de preferência numa sala com todo mundo sentado junto. E isso não é podcast, isso é uma entrevista de vídeo. Por quê? Porque você está plataformizando e vídeo não é fácil de você distribuir de forma autônoma, diferente de áudio, né? Áudio, eu sei que vocês saíram do Anchor, mas eu não sei para onde vocês foram. Mas vocês provavelmente foram para uma empresa pequena que cobra um valor razoavelmente ok para distribuir o MP3. Não deve ser muito caro o que vocês pagam. Talvez seja, depois vocês me corrigem. E assim, como o podcast é distribuído por RSS, o que a gente tem são aplicativos que são agregadores de podcast, que eles pegam todos os RSS que você quer, você grava que você se interessa por eles, e ficam olhando para eles e verificam se tem alguma coisa nova. Eu tô só pegando o nome do que eu uso aqui. Chama Antena Podcast. O Antena Podcast, por exemplo, ele não tem nenhum arquivo nele. Os arquivos ficam nos servidores que vocês pagam, que o pessoal do Medo e Delírio paga, o pessoal do Xadrez Verbal paga. E o agregador vai lá, em cada um desses, vê se tem alguma coisa nova, baixa pro meu celular, e aí eu consigo ouvir. Então ele só agrega. O Spotify, ele deturpa isso. Porque eu acredito, e aqui eu posso estar errado e ser desmentido depois, mas eu acredito que o Spotify, ele faz esse processo previamente. Ele checa os RSS e baixa para o servidor dele o arquivo. Então, quando eu vou ouvir meu podcast no Spotify, eu não vou na fonte. Eu vou no Spotify e pego de lá. O que já gera uma camada muito interessante que dá a oportunidade do Spotify encaixar propaganda onde ele quiser. Porque o arquivo tá no Spotify agora e não tá mais no meu celular. Eu lembro que uma época vocês colocavam um slotzinho de propaganda automatizada no Vira Casacas, no final. Como eu ouvia no Antena Podcast, vocês falavam que ia acontecer e aqui nunca acontecia, porque o Antena Podcast não tem isso, porque ele só baixa o áudio. Então, como ele não tinha a interação ali, não entrava a propaganda, então eu nunca tinha ouvido. Eu tive que ouvir, acho, uma vez pelo Deezer pra ouvir, tipo, qual era o tipo de propaganda que entrava. Então, o agregador, ele vai lá, puxa o áudio, puxa o arquivo e toca pra mim. Eu não tenho que ficar me preocupando com qual é a grande empresa que tá por trás. E eu faço propaganda no Antena Podcast porque, além dele ser gratuito, ele é em software livre, ele é desenvolvido pela comunidade, ele tem todas as liberdades de um software de código aberto. Se eu quiser pegar, abrir, mexer e alterar alguma coisa, eu posso. Então, em podcast a gente tem solução. Gabriel Divan, mas isso aí, Lucas, das publicidades, esse que a gente tinha botado na época, vinha da hospedagem, né? Só que é claro que ele pegava e botava só nos agregadores que tem mais ouvintes, né? Por isso que ele acabava não entrando. Nunca não foi dessa do Spotify. Mas o Spotify bota, né, nos intervalos e bota coisa e tá botando até pra quem paga e faz o diabo 4, Gabriel de Vez, faz o que quiser. Não, acho muito interessante essa fala do Lucas, porque, de fato, uma das coisas que mais as pessoas nos perguntaram assim que a gente denunciou, né, as tramóias, as trampas do Spotify para conosco, foi: e então, onde é que se ouve? Quer dizer, não é só os jovenzinhos alunos do Felipe, por exemplo, né? As pessoas que são a nossa massa de ouvintes aí, elas também estão nessa dúvida do tipo assim, Spotify acabou, e agora? Acabou não, né? Acabou no nosso coração, mas enfim, continua firme. Eu sempre digo isso, pessoal, eu não julgo quem está ouvindo pelo Spotify, porque pagou, porque gosta muito, porque tem uma certa inaptidão com outras plataformas, mas lembre que isso não é o fim do mundo. O Spotify não existia até pouco tempo e daqui a pouco deixa de existir também. Então é importante lembrar essas coisas. Quer dizer, você tinha, por exemplo, uma forma de ouvir que puxava o nosso áudio, puxava a nossa essência e não cravava lá, por exemplo, uma propaganda automatizada. Você tinha outras formas de ouvir e se inteirar e baixar e ficar com a atualização muito antes de um Spotify que, inclusive, ele arrecada números para ele, né? Aí no final do ano é aquela coisa, né? Vamos mostrar a sua retrospectiva, olha aqui, ganha, né, uma fala do artista, né? Você e mais 6 milhões de pessoas. É aquela coisa meio Fahrenheit, né? O artista olhando assim, obrigado a você. E aí o cara, eu mesmo, Lady Gaga, sim, você, né? Aquele tipo de coisa. Então, tem um monte de jeito de fazer isso que, inclusive, você não maquia números e você não
deixa de colaborar com o nosso próprio crescimento e o crescimento das pessoas que estão produzindo coisas que você gosta. Então é muito interessante essa abordagem, porque a gente às vezes esquece, né? Você está baixando não necessariamente o Viracasacas, você está baixando alguma coisa do Spotify. E lembra que o Spotify, assim como outros, né, ele vai maquiar, ele vai ocultar alguma coisa, ele vai dificultar o acesso a outra, ele vai jogar na sua cara todo dia uma terceira ou quarta ainda. Então é muito importante lembrar que a gente tem responsabilidade quanto ao nosso ativismo também em relação às questões de consumo, né? Mas eu repito, pessoal, eu não estou aqui para julgar, né, quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, que de acordo com as nossas pesquisas e métricas é um público muito grande e que eventualmente, eu paguei esse aplicativo, eu tenho um plano família, eu gosto dele e vocês me perdoem, eu quero continuar com ele. Não, tudo bem, eu perdoo, mas eu cobro uma taxa, assim, né? Não é um perdão, eu diria que é 0,898 um perdão, tá? Não, e só pra fazer aquele momento, assim, colocar um chapéu de alumínio, assim, nada impede que no futuro o Spotify, que tem acesso, porque é aberto a não sei quantos, mais de 1000 horas de gravação da voz de vocês, vá lá e crie, tipo, uma versão IA de vocês que altera ali um pedaço de um Viracasacas, que pega ali, faz um cortezinho e coloca, tipo, uma propaganda ali no meio com a voz de vocês, num episódio de vocês, e, tipo, distribui isso pra todo mundo que ouve. Não, isso aí não é mentira, não. Isso aí já é realidade. O Felipe me apavora toda semana com uma coisa dessas, né? Ele já botou a minha voz dizendo que o Bolsonaro tinha que ser absolvido e botou a minha voz também dizendo que eu recomendava o Foro de Teresina. 2 atrocidades, né, que eu nunca diria na minha vida. Bota aí, Ingrid, vou te mandar o áudio ali. Bota ali o... Não bota nem Divan, de brincadeira. Bota assim, bota o que o Divan falou. Coisas como essa não bota nem de brincadeira, pelo amor de Deus. Mas é super viável fazer isso. E como o Spotify ele segrega, né, ele separa o ouvinte do autor, é um grande ponto. É o que nós, na cibersegurança, chamaríamos de man in the middle. O Spotify ele tem esse papel, ele tá ali no meio. Então, toda a comunicação que é feita passando por ele, eu, como pessoa da segurança da informação, assumo que o Spotify pode ter manipulado. Porque é a posição mais segura de sempre que a mensagem passa por um terceiro que tem acesso a ela, você assume que ele pode ter manipulado. É o melhor jeito de você pensar na sua... para manter, tipo, a paranoia necessária para trabalhar com segurança da informação. Mas eu não acho que o Spotify faça isso no momento, mas eu acho que ele tem total os meios para. E isso para mim já é um problema, então seguirei não ouvindo nenhum podcast pelo Spotify. Eu, na verdade, eu não tenho Spotify porque eu tenho conta da TIM, a TIM dá de graça o Deezer, que é, tipo, uma versão do Spotify que não deu certo, né? Tipo, ele é menorzinho e tal, tipo... Mas pra ouvir música, ele é ok. Até porque ficar transferindo música do computador pro celular é um trabalheira pra ficar, tipo, atualizando discografia e tal, tipo, então... Eu, que odeio tudo isso, não consigo ouvir música no meu celular do jeito que eu gostaria, com a liberdade que eu gostaria. Eu ouço dentro de uma plataforma. Então, eu super entendo vocês falarem, tipo, vocês falam, não, a gente não acha ruim quem ouve pelo Spotify. Não tem nem como, tipo, o nível de comodidade que a gente conseguiu com essas plataformas é gigante. E o benefício dessa comodidade é gigante. Então, não tem como a gente falar, tipo, a gente tem que batalhar para usar o mínimo possível, mas é realmente muito grande esse benefício aparente que a gente tem dessa vida mais cômoda, né? E agora, Lucas, assim, por fim, a gente não vai ensinar ninguém a piratear nada, porque tem tudo isso aí na internet, por favor, procurem, né? Mas tô falando a respeito de política, né? Onde é que a gente pode encampar uma luta por essa questão, assim, e eu tô falando de informação livre, eu tô falando de cultura livre, todo esse tipo de coisa. Projeto de lei, mudanças em políticas públicas, esse tipo de coisa, sim, né? Tem alguma coisa que a gente possa participar também, numa dessa até vinculada ao instituto, alguma coisa do gênero? Onde é que a gente pode... Porque, de novo, né, eu não quero chegar para ninguém e dizer, né, faça o seu servidor, né,
Faça o seu próprio agregador de vibe code, né? Faça um vibe code aí do seu próprio agregador de podcast. Dá pra fazer, por que não, né? Mas, enfim, né? Vamos falar de coisa maior, né? Onde é que a gente pode atacar essa questão? Eu acho que a primeira coisa para qualquer discussão desse tipo de política é se organizar ou procurar quem está se organizando. Então, nesse contexto, quase todo lugar tem um hacker club que você pode procurar. No Sul, por exemplo, tem o Match Hackers, que é um grupo que trabalha com essa ideia de copyleft, que vai trabalhar com isso, que vai trabalhar com o pessoal maker, fazendo coisa com impressora 3D. Então, procura esse tipo de grupo e se junta a eles, é a primeira dica. Uma dica muito legal é vocês procurarem as criptofestas. Aqui em São Paulo tem a Crypto Rave, no Nordeste tem a Crypto Frevo, em Recife, em Minas tem a Crypto Trem. São todos lugares que vai ter palestra, vai ter gente discutindo, vai ter gente instalando Linux no seu notebook. Então, você tem um notebook Windows, quer se libertar de usar o seu operacional de uma das Big Techs e migrar para uma solução aberta, lá vai ter gente que vai te ajudar a fazer a instalação, a fazer o processo. Quase todas as criptofestas têm tipo, um momento como oficina para você fazer isso. Vai ter provavelmente gente ensinando a fazer o seu próprio servidor de mídia caseiro. Então, são eventos, e são eventos muito legais. A Crypto Rave aqui em São Paulo tem, inclusive, uma festa no final, uma rave de verdade, tipo, vai madrugada dentro. É uma festa muito interessante, recomendo sempre. A de São Paulo normalmente é em maio. A Crypto Frevo vai ser 11 de outubro. Eu sei porque tem gente do Instituto que vai pra lá. Então, 11 de outubro, no Recife, vai ter um evento que vale a pena participar, quem quer discutir isso. Então, eu acho que começa por aí. E o Brasil, ele tinha falando da política institucional, né? O Brasil tinha uma posição muito melhor na época ali o governo Dilma. Como muitas coisas o Brasil tinha uma posição melhor até o governo Dilma. Mas a gente usava e priorizava software livre. E a partir do governo Temer a gente teve uma mudança muito grande para usar Office dentro de quase tudo do executivo e boa parte acho que do legislativo também. Então agora a gente também migrou para usar Microsoft Office em tudo, o que eventualmente vai gerar os problemas de lock-in que a gente já viu em outros lugares. Então, eventualmente a Microsoft vai começar a cobrar e o governo brasileiro vai ter que tomar a decisão de ou paga ou para. E aí nesse momento talvez caia a ficha que na Europa tem caído, a Alemanha recentemente falou que vai migrar totalmente para software livre, parar de usar Microsoft para tudo. Um pouco porque Microsoft começou a cobrar mais caro e um pouco porque o governo Trump 2 motivou várias pessoas a se afastarem de empresas estadunidenses por conta de... não é uma questão só de soberania porque eu preciso ter meus dados. É uma questão de soberania porque do outro lado alguém pode baixar uma lei equivalente à lei Magnitsky e falar, não pode mais usar a Microsoft no seu país. E a Microsoft aderindo a isso, que possivelmente aderiria, você tem um país perdendo acesso a todos os documentos que tinha. Então a galera começou a correr atrás porque bateu algum pânico aí. Muito bem, Gabriel Divan. Olha, nada mais a acrescentar. Uma vez os Match Hackers aqui, eles estavam em Porto Alegre no Vila Flores, né? Agora eu não lembro se segue lá, tal, mas bem interessante a iniciativa. Bom, só resta dizer que, né, depois de uma série de elucubrações, filosofia, dicas, né, irritações compartilhadas e tudo mais, a gente mantém o nosso querido Lucas aqui mais alguns instantes, porque é um momento para se dar outro tipo de dica, as dicas culturais do Vira Casacas, aquelas dicas que servem para você seguir no tema do episódio ou não, para você seguir na linha do que está sendo falado aqui, ou não, e para que a gente possa indicar alguma coisa aí para o pessoal usar um tempinho livre aí. Vale tudo, de joguinho, passando por livro, passando por peça de teatro, passando por filme, série, qualquer coisa que vale a pena. O que está valendo a pena essa semana, Felipe Abal? Tava aqui procurando, Gabriel Divan. Eu assisti
nesse final de semana passado, eu assisti o filme A Hora do Mal, né? E nós somos grandes fãs de filmes de terror nesse podcast aqui. Então, cara, eu gostei demais dele. Assim, fazia tempo que eu não via um filme com uma proposta diferente, que viesse com... Ele tanto a proposta dele quanto ao, né, qual é que é o mal, né, é um negócio que não é tão usual assim, né, então fazia muito tempo que eu não via com essa proposta. O jeito que ele é contado, dividido por personagens e a história vai se juntando, né, então quando chega no fim é que tu consegue entender perfeitamente o que tá acontecendo, tá muito bom. Atuações são boas demais também, né? Tem o Brolin no filme, as crianças também. Tem aquela regra de Hollywood, né? Nunca trabalhe com crianças e animais, e nesse aqui eles trabalham com crianças e trabalham bem. Então, se você gosta de filme de terror, não foi no cinema, caiu do caminhão já, né? A Hora do Medo. Então, assistam, muito bacana. Hora do Mal. Hora do Mal, isso aí. Esses dias, daqui uns dias, não sei se já saiu ou vai sair, né, quando esse episódio estiver indo ao ar, né, a minha conversa com o Gonzo lá no tweet do Crise, na versão podcast também, né, sobre os colóquios do Mark Fisher. E aí no final eu falei que eu não tinha gostado desse filme, porque eu concordo contigo quanto a tudo, atuações, né, forma de contar a história. Eu adoro aquela menina Julia Gardner, aquela, né? Eu acho que ela é uma baita atriz. Mas, cara, eu tô com um problema com esses filmes. Eu não fico com medo. Quem viu o trailer, a proposta, eu pensei, nossa, esse é o filme aquele. Esse é aquele que eu vou ligar pra alguém, eu vou ligar pro Abal pra vir dormir aqui em casa comigo, né? Porque eu vou ter medo. E eu não tive medo, cara. Puta merda, meu. Mas enfim, né? Aquela galerinha correndo, né? De bracinho aberto, assim. Muito interessante. É que assim, ó, eu acho que os últimos que deram medo, a gente vai gravar um episódio só sobre o filme de terror, Gabriel, vamos chamar alguém pra conversar com a gente. Eu acho que assim, ó, os de dar ruim assim mesmo, não são dos Estados Unidos. Ah, bom, pode ser, é uma grande teoria aí que tá rolando. Mas enfim, eu assisti na outra semana outro filme, né, assim como A Hora do Mal, que eu vi na Coisinha, esse eu vi na Coisinha também, é o novo filme do Ari Aster, o Eddington. E, cara, em primeiro lugar, né, mais uma vez eu vou ser obrigado a dizer, né, eu não aguento mais o filme de 2 horas e 40 que tem 50 minutos supérfluos. E poderia ser um filme normal, com um tempo de duração normal e um filme bom, e aí ele tem que se estender até o ponto que ele fica ruim, sabe? Eu não aguento mais esse filme. Esse filme me aparece, toda semana me aparece esse filme de novo, porque só existe filme assim atualmente, né? Então, olha, o Eddington, ele é uma tentativa muito louca de uma leitura do que aconteceu recentemente no mundo e do que está acontecendo recentemente. É um filme que se passa numa cidade pequena, na pandemia, e tem todos aqueles problemas, né? O prefeito intransigente, o xerife reacionário, as pessoas que não querem usar máscara, as pessoas que querem se engajar porque estão cansadas de viver o mundo pela internet, pelas redes sociais, então elas precisam de motivos para se engajar. O jovem que protesta de uma forma meio abilolada, meio despolitizada, ou uma politização, né, meio caricata. Tudo isso aí é interessante. O filme ele não traz muita coisa, né? E o que ele traz realmente de tchan, né? O que ele tem por trás ali é um negócio que ao final deixa ele meio bobo, assim, né? Ele tem uma parte longa final que eu achei bastante boba, né? Mas enfim, é uma tentativa do que a gente vai ver muito daqui para frente, que é narrar sobre isso aí, né, cara? Eu acho até que já passou 5 anos do ápice daquela coisa, daquele março fatídico, né? Então eu acho que ainda tem pouco filme explorando isso e a gente vai ver cada vez mais, né? Filme que mostra as pessoas com necessidade de distanciamento para conversar, máscara e esse tipo de coisa. Agora, não dá para negar que a grande atração é o elenco, né? Joaquim Fênix, Pedro Pascal, Emma Stone, aquele que, Felipe, é um dos candidatos a homem mais bonito do mundo, porque todos os filmes que aparecem ele é o mais bonito do mundo, e olha que esse filme tem o Pedro Pascal também, eu me refiro ao Austin Butler,
né? Enfim. Não é do meu gosto. Cara, ele aparece sempre bonitaço nos filmes. E esse aí eu até olhei pro cara e disse assim, olha, esse cara parece o Austin Butler. Não, e não é que era mesmo, porque eu achei que já estava esgotada a cota de grandes atores, de estrelas, né? Pelo amor de Deus, a Emma Stone faz uma participação bem curtinha, assim, não tão destacada, mas também muito interessante. Agora, eu não acho tão legal o Ari Aster, assim, sinceramente, né? Mas é alguém que tentou colocar essas discussões aí, né? Nos causa muitas memórias. Eu acho que eu fiquei mais com medo desse do que da Hora do Mal, porque eu comecei a lembrar daquela coisa de velho tentando entrar no mercado sem usar máscara, e isso me dá medo. Isso me dá medo mesmo. Muito bem, Lucas Lago, dê uma dica aí pro pessoal. Eu vou dar 2 dicas de filmes que ambos fizeram 30 anos esse ano e tem alguma relação com o tema. E os dois são muito ruins. Eu tava olhando aqui a soma dos dois no Rotten Tomatoes, a soma da nota dos dois dá 53%. Então, tipo, são filmes ótimos. Um é o filme Hackers, Piratas de Computador. Oh. É um grandioso clássico. Não. Ninguém vai chamar esse filme de ruim na minha frente. Serial Killer é herói, tá? É um grande filme. Né? E o outro é o Johnny Mnemonic, que também fez 30 anos esse ano, com Keanu Reeves, que também é um filme que tem uma temática de um pouco do universo hacker. E são esses filmes que definiram mais ou menos a cara do hacker na mentalidade das pessoas, né? O hacker é um cara que é bonito como Keanu Reeves ou bonita como Angelina Jolie. Então essa é a visão que as pessoas têm que ter. E eu vou aproveitar para fazer o jabá, que eu tenho uma newsletter, e eu vou fazer a recomendação aqui também. Eu tenho uma newsletter que chama Impressa e Auditável, que fala sobre tecnologia e eleições. Pesquiso sobre eleições que estão rolando pelo mundo afora e escrevo sobre elas. Então, a última que saiu foi uma edição sobre o fato que no Nepal eles acabaram de decidir a primeira-ministra numa comunidade no Discord. Então, eles fizeram umas enquetes no Discord e elegeram a mulher. Pode dar errado, né? Assinem lá, a newsletter é bem... Eu acho interessante. Ela sai quinzenal, então nessa semana que tá saindo Vira não vai ter, na outra vai ter. Bom, o Lucas Lago vem aqui para falar mal de um filme onde o Salsicha ensina a telefonar sem pagar, né, orelhão, e um filme que tem a Angelina Jolie de cabelo curtinho do Velho Testamento. Aí depois ele fica 200 episódios sem aparecer e não sabe por quê, né? Tudo bem, mas está registrado todas as dicas que a gente deu aqui. E olha que engraçado, fora a newsletter aí, que é extremamente recomendável, né? Não, o Felipe também, o Felipe falou de um filme que ele gostou, né? Eu falei de um filme que eu identifiquei problemas e o Lucas falou de filmes ruins, né? Na verdade, um não é ruim, mas a gente discute isso depois. Então as dicas servem para isso também, né? As dicas culturais do Vira Casacas estão aí. O fato é que seja filme bom, com 100% de tomatoes, com um filme ruim, ou livro, ou qualquer coisa parecida, tudo vai ser encontrado lá nos links do viracasacas.com, Felipe Abal. Perfeitamente, campeão de Van. Então tá, Lucas, muito obrigado por ter participado de novo, né? Dessa vez com a minha participação. Tchau, gente, obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem, só dá um alô que eu colei. Ivan, vamos lá dar uns vivas, salves, ois, todas essas coisas. Vamos lá. Vivas pra galera. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, sabe o que voltou agora recentemente? Lucas Lago, voltou. Voltou The Last of Us! A Champions tá no ar. Cara, que loucura. Tô esperando, tem que ter uma nova temporada, cara. Eu gosto do grito do The Last of Us! Cara, o The Last of Us, ele é a antimatéria, ele é o Nêmesis, ele é o inimigo do outro, aquele que fala Guou! Ah, não, odeio aquilo lá. O cara do Guou, meu. Será que o cara tava tomando banho, tava no banheiro e pensou assim, qual vai ser minha marca, assim, pra eu ficar famoso? Que todo narrador tem a sua, né? O Silvio Luiz tinha aquelas coisas, o Galvão e tal. O cara assim, já sei, em vez de falar Gol, eu vou falar Guou. Ah, não. Não, a gente quer The Last of Us. The Last of Us. Esse cara e aquele Dandan lá, cara, o maior, assim, ó, ver jogo do Inter já é uma tristeza. Quando diz assim, ó,
Jogo narrado pelo Dandan, daí eu tenho assim, ó, eu tenho vontade de me matar na frente da Sport TV. Assim, é isso que eu tenho vontade de fazer. Às 11h99, tu vai se matar na frente da Sport TV. Na frente da Sport TV. Mas, falando de coisa boa, a gente tem vivos e a gente tem salves pra mandar, Gabriel. Vamos mandar salves, manda aí, manda um vivo aí. Cara, eu quero em primeiro lugar mandar um viva, mandar um salve lá do Instagram pro Velho dos Livros, cara. Já mandei, vou mandar de novo, porque assim, ó, ele tá sempre dizendo assim, ó, nesse nosso episódio a respeito do, né, eu, tu, Carapanã, ali, todo esse lance de Bolsonaro e tal, ele já tava botando, antes do episódio, já tava assim, quero ver o Vira Casacas, que vai tá massa, tarará. Então assim, ó, porra, ele faz uns vídeos do caralho lá no Instagram, assim, sigam ele, e além de tudo, né, dá toda essa força pro Vira, então assim, ó, muito obrigado, grande salve pro Velho dos Livros. Grande Velho dos Livros, hein? Esse sabe tudo. Agora é o processado dos livros. Não, tá louco, cara. O pessoal gostou bastante aí do nosso episódio aí, né, em ritmo de festa, mas é Brasil, né? Sabe como é que é? Na mesma semana ressurge Aécio Neves, né? Claro que o Aécio ressurgiu, né? Ele tava do lado, né, do mestre dos vampiros, né? Então o cara tem o poder sobre os mortos, né? Então, é isso aí. É impressionante, o cara não pode ter sossego nesse país. Vou mandar um salve aqui também pro Ricardo Bueno, que mandou um e-mail pra gente e disse que queria pedir um salve para este humilde apoiador de longa data. Olha que maravilha. Se possível, e é claro que é possível, mandem um salve pro meu gato negro vira-lata em São Paulo chamado Baguera e para minha cachorrinha que vive comigo em Brasília, uma Cocker Spaniel de nome Mel. Vida longa, Vira Casacas. Valeu, Ricardo. Grande salve pra todo mundo aí. Só um pouquinho. Repete pra mim a raça do cachorrinho que vive em Brasília. Cocker Spaniel. Sério que existe ainda Cocker Spaniel? Eu nunca mais vi Cocker, velho. É que teve, eu acho que teve uma época que tava mais na moda, assim, né? E agora, cara, mas é que atualmente só podem 2 cachorros, né? É vira-lata adotado e Shih Tzu. Uhum. Só podem esses 2 cachorros? É. Cara, que ela impressionante. Tem o Lulu da Pomerânia. O Lulu também, ele completa o trio. Porque assim, o cão Francisco, né? E, sei lá, aqui do lado de cá tem um pastor, também, pastor alemão também sumiu, né? E aí não entendo mais, cara. Cockers, poxa vida, cara, eu acho tão bonitinho, ele tem uma carinha de bobinho, assim, bonitinha, né? É fofinho, sim. Que beleza, vamos lá. Isso é que eu tinha, meu amigo, aqui. Cara, eu tenho, né, aquele salve geral pra dar, né, na falta do Carapanã, que sempre manda, na falta da torre Carapanã, né, eu vou atacar de outra torre aqui, né, se bem que os homens estão em crise lá, né, o partido tá em crise lá, né. Eu vou mandar o salve geral, então, e vou dizer que todo mundo que nos compartilha, todo mundo que vai lá, depois do episódio, já sai tocando ficha aí, recomendando pra galera, todo mundo que tá conosco, né, e, cara, é uma alegria muito grande, né, velho, a gente chega nas redes sociais ali, não só quando sai episódio, mas ao longo da semana, o pessoal pede muita coisa. Gente, nós não somos a Globo News, eu já falei, né? A gente não tem como fazer hard news e tudo mais, mas mesmo assim a gente agradece, né, do fundo do peito, aquelas pessoas que quando vem qualquer coisa, quando acontece qualquer coisa, e acontece muita coisa no Brasil, todo dia, os caras assim, podia ter o Vira Casacas, hein? Porra, isso aí, cara, a gente não consegue cumprir nem, sei lá, 1/5, né, dessa expectativa, mas é legal saber que as pessoas pensam na gente, assim, o cara vê um negócio que o deixa extasiado ou que o deixa muito irritado e ele pensa na gente pra falar sobre isso, né? É uma maneira bonita de dizer assim, né? Ó, escolha, sabe aquela coisa medieval? Assim, escolha o seu campeão, né? O Vira Casacas vai lá com um escudinho, uma espadinha e vai enfrentar. Cara, é muito bacana. Então, salve geralzaço aí pra todo mundo que tá na escuta, todo mundo que tá aí. Muita gente boa falou, né, que a questão da anistia, né, que poderia ser uma anistia meio light, meio costurada, que a gente conversou no nosso programa, né, teria, né, se alinhavado, né, o Red Comrade, então, né, por exemplo, no Blue Sky foi um que falou assim, olha, eu acho que isso aí foi o que o Lula viu no Vira Casacas, né, o Miguel também falou, uma galera imensa falou ali, né, olha aí, ó, o Lula tá ouvindo o Vira Casacas, presidente, né, nos ouça mais, inclusive, nós temos boas ideias aqui. Ia ser muito massa, ia ser massa se isso aí acontecesse. Aí, enquanto, né, não aparece um George Soros pra gente, Gabriel, que daí sim, né, não tá em casa, assim, ganhando dinheiro do Soros, ele disse, podia sair um Vira Casaca substituído? Sim, agora, abre o YouTube aí, vamos fazer, né? Mas enquanto isso, nós somos só homens normais, homens inocentes, que batem ponto, né, que tem que ganhar aquele dinheiro suado do mês e daí ainda encaixar o Vira Casacas. É isso aí.
Cara, aqui é podcast de quem bate cartão, né, velho? Eu quero lançar um desafio aqui. Antes de vir a guria com o cachorrinho lá, né, do Normal Man, né, é o seguinte, ó, você tá ouvindo isso aqui? Você ouviu até aqui o Vira Casacas? Você não enganou? Então, quando for falar lá nos comentários, nas redes sociais ou nos aplicativos de streaming, tocadores, comenta assim, ó, Vira 450. Eu quero ver quem tá ouvindo até a guria do cachorrinho começar a rir. Eu quero saber. Vira 450. Comente Rosebud. Rosebud. Ai. Vamos lá? Vamos. A gente homens inocentes. Homens normais. Tchau, pessoal. Tchau, prejudicada. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.